Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos conversando acerca da palavra do Eterno. Tempo de meditação, né, da gente poder amadurecer em algumas coisas. Sabe, às vezes eu me pego pensando, né, nessa construção de vida. Daqui a pouco estou fazendo aí meio século e eu percebo, né, ao chegar aos 50 anos de idade, que quando eu tinha meus 18, 20, 25 anos, eu sabia muito bem o que eu queria da vida, quem eu queria ser, onde eu queria chegar. E hoje, chegando aos 50 anos de idade, eu percebo que talvez eu tivesse muito mais entendimento, né, de algo que hoje eu percebo que eu não conheço nos meus 18, 20 anos do que agora. Hoje eu olho para a minha história de vida e vem uma consciência muito grande dessa necessidade muito maior do que aos meus 18 em relação a Deus. Eu sempre tive uma espiritualidade, sempre busquei isso sempre foi algo dentro do nosso coração. Minha mãe nos ensinou a buscar uma espiritualidade ainda que fosse errada, né? E de todos os aspectos, né? Budismo, kardecismo, umbandismo, mas uma consciência de Deus de maneira errada, mas buscando aquilo que seria uma espiritualidade. E ao chegar aos 50 anos de idade hoje no Evangelho, hoje servindo, né, e sendo membro de uma igreja, eu percebo que ao chegar aos 50 anos de idade, se eu não tivesse tido esse encontro com Cristo, a minha vida não teria sentido, não teria propósito, ainda que eu tivesse conquistado algumas coisas, ou chegado em algum lugar, né, social, financeiro, intelectual, não importa. A gente vê isso, né? Grandes empresários, a gente vê grandes mestres, né, intelectuais, a gente vê filósofos, a gente vê pessoas passando por situações agora na melhor idade ou na maior idade, que talvez, e a nossa ausência de Cristo, que se talvez tivesse Cristo, a vida teria sentido, teria um propósito, teria um prazer. Então, você que está assistindo aí agora, ouvindo, né, que o Espírito Santo possa te trazer essa consciência, né, que sem Ele, e se não for por Ele, e se não for através de Deus, a nossa vida não tem sentido. Nós temos muitos achismos humanos, nos comportamos dessa forma almática, humana, e Deus tem trazido para nós verdadeiramente um tempo de termos maturidade espiritual nessas construções de vida. Sobre isso, né, eu queria ler aqui um texto em Levítico 10, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu Nadab e Abiú, e morreram diante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão não disse nada. Vamos lá. Esses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, são levitas, são pessoas que trabalham no templo. Você vai ver no versículo anterior, em Levítico 9, capítulo anterior, que eles estão ao lado do pai, ao lado de Arão, ajudando o pai na execução daquilo que seriam as ofertas. Era o momento, né, de Arão sacrificar primeiro por si mesmo, então ele vai estar imolando o cordeiro, o bezerro, está pegando aquilo que é o sangue, aspergindo, cortando as partes, colocando fogo. E Nadab e Abiú estão ali auxiliando o pai em todo esse processo. O povo está vendo que esses dois filhos de Arão auxiliam o pai naquilo que é o sacrifício pelo seu próprio pecado, porque o sacerdote fazia assim: o primeiro sacrifício é sobre o seu próprio pecado, e depois ele sacrificava pelo pecado do povo. E o povo está vendo Arão tendo essa atitude, os filhos dele auxiliando, e depois vê também Arão sacrificando e abençoando o povo, e ao lado dele os filhos, né, Nadab e Abiú. O que acontece nessa história, e que é uma realidade sobre nossa vida, quando se diz, né, que eles trouxeram fogo estranho diante a face do Senhor, é que muitas construções de evangelho, de igreja, de raciocínio de reino, de ministério, na verdade, isso eu falo com muito temor no meu coração, tem sido fogo estranho diante de Deus. Tem sido fogo estranho diante das pessoas, aqueles que têm maturidade e discernimento. Quando a gente constrói esse pensamento,
e traz para uma realidade daquilo que é a nossa vida hoje enquanto cristãos, a gente percebe que todos os elementos que os filhos de Arão estão usando são elementos que o povo conhece. Eles não trouxeram nada que o povo não tivesse familiarizado, que o povo não tivesse tido contato, não tivesse visto. Eles pegam o incensário, e o povo já tinha visto nas mãos dessas crianças, né, dos filhos de Arão, o incensário. Eles pegam o incenso, o povo já tinha visto isso acontecer. Eles pegam o fogo e colocam fogo no incensário, no incenso. O povo já tinha visto isso acontecer inúmeras vezes. Mas o que acontece aqui é que eles estão fazendo em um momento que não era para ser feito, em um tempo que não era para ser feito, e principalmente fazendo aquilo que Deus não havia mandado. Talvez nós, né, enquanto cristãos, enquanto líderes de igreja, nós possamos refletir, devemos refletir bastante sobre isso. Em muitas construções de pensamento, sentimento, atitude, visão, projetos, propósitos, mudanças, em muitas situações da nossa vida, a gente pode estar usando os elementos, né, que todas as pessoas conhecem. Tem um altar, tem um louvor, tem instrumento, tem cadeira, tem ar-condicionado, tem tudo que a gente olha e vai falar: isso aqui é uma igreja. Isso aqui tem um púlpito, tem alguém com a Bíblia na mão, tem alguém falando da Bíblia ali, mas de repente toda essa construção que a gente se familiariza, que a gente conhece, e de repente é fogo estranho diante da face do Senhor. A minha maior preocupação a todo momento, assim como é na construção da vida do meu filho, é trazer maturidade para que nós possamos ter discernimentos, ser, né, pessoas que têm discernimento e distinguir o que é fogo estranho do que é fogo de Deus. E a gente precisa amadurecer muito sobre isso. Se a gente olhar, né, para a estrutura do céu, lá está Lúcifer, querubim ungido, único, classe única ele, diante de Deus. Você imagina uma construção do Senhor, uma criação de Deus, de uma alta patente, querubim, que está ali diante da presença de Deus no céu. Ele consegue, em um determinado momento no coração, ter uma variação de mudança. A Bíblia diz que encontrou comércio dentro dele, de tal forma que ele se rebela contra Deus e é banido do céu. Só que ele não vem sozinho. Existe uma terça parte dos anjos que também estavam no céu, na presença de Deus, onde os outros anjos estavam ali cantando santo, 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 e com toda a presença de Deus, tanto Lúcifer e uma terça parte dos anjos, acreditando naquilo que era o comércio que estava no coração de Lúcifer, são banidos do céu. Agora você imagina eu e você, seres humanos caídos, falhos, pecadores, tendo as nossas impressões de igreja em reino de Deus, e de repente algumas pessoas, né, trazendo elementos que a gente conhece, está ali o incensário, está ali o incenso, está ali o fogo, são sacerdotes, são levitas, né, Nadab e Abiú, e de repente, ao invés de vir glória de Deus, como foi no capítulo anterior, presença de Deus e a bênção sobre a vida do povo, o que veio foi morte, foram fulminados, queimados vivos diante de todos. E a fala de Moisés me chama a atenção. O Senhor dizendo: vou mostrar a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e eu vou ser glorificado diante de todo o povo. Amados, sempre há uma preocupação no coração de um pai, de um líder, né? Seja qual for a educação, a criação, a maturidade dos filhos. E a minha oração, em nome de Jesus, não importa qual é a denominação a qual você está ligado, fazendo parte, né, de um corpo, mas que você possa discernir que mesmo tendo os elementos que você conhece, o altar, o púlpito, a Bíblia, você possa ter discernimento de entender e discernir o que é fogo estranho e o que é fogo de Deus. Que essa maturidade venha sobre cada um de nós, para que nós possamos entender que mesmo com presença de Deus, Lúcifer se tornou o diabo e os anjos se tornaram demônios. Que a palavra do Eterno seja uma verdade no teu coração. Paz de Cristo.